Olá pessoal, eu sou Juliana Schivani e como combinado com o pessoal da Residência Pedagógica da UFES, eu estou gravando essa palestra porque a gente não conseguiu fazer de modo ao vivo devido a problemas de conexões da internet. Então, nesse encontro, eu vou falar de atividades históricas para o ensino e aprendizagem da matemática na educação básica. Os fatos históricos que eu vou trazer é a vida e obra de Francis Galton, o experimento de Eratosthenes, que foi o primeiro experimento científico para comprovar que a Terra era esférica, o do problema do duplicamento do cubo e a origem da palavra eureka através de Arquimedes. Eu coloquei fatos entre aspas porque alguns desses acontecimentos, desses ocorridos, na verdade, eles são lendas, né? Que foram contadas ou foram criadas, enfim, mas que eu achei interessante trazer porque não são tão comuns assim, não é tão conhecido pelo público no geral. Algumas abordagens de história da matemática são a partir de uma história para motivar os alunos ou uma história recreativa, história-recreação, que são aqueles trechos históricos que aparecem na maioria dos livros didáticos ou contando a história da origem de um conceito matemático que vai ser abordado naquele capítulo ou contando um pouco da vida de algum matemático. Então são histórias, são trechos que são trazidos nos livros como uma atividade de fato recreativa, para que o aluno que estava ali naquele pensamento matemático, fazendo as atividades, estudando, ele tenha aquele momento de relaxamento, de recreação, e aí fique aí nesse fato histórico, leia e tome conhecimento desses fatos históricos como uma atividade relaxante para depois voltar aos estudos dos conceitos matemáticos. Outras abordagens da história da matemática, a história objetivo, método, desmitificação. A que eu gosto mais é a história significação, que é a que eu mais uso, inclusive, nas minhas aulas de matemática, quando eu trago fatos de história da matemática. A história significação, como o próprio nome está dizendo, ela tem por finalidade dar significado ao tópico matemático estudado pelos alunos, levando eles a refletir amplamente sobre tais informações históricas de modo a estabelecer conexões entre os aspectos cotidiano, escolar e científico da matemática presente nessa história. Então não é só a história pela história, não é só contar um fato histórico para os alunos a nível de curiosidade, mas sim usar aquele fato histórico para de fato ensinar um conceito matemático ou aplicar um conceito matemático, e os alunos eles podem ser levados a reproduzir aqueles fatos, a recriar aqueles fatos históricos e chegar às mesmas conclusões que o matemático chegou na época, construindo o seu próprio conhecimento. É importante eu também destacar aqui o que eu chamo de atividade histórica. Eu trago a definição que é dada nesse livro aqui, História da Matemática em Atividades Didáticas, que traz inclusive várias atividades já prontas para os professores de matemática utilizarem em suas aulas. E ele traz como definição para atividade histórica atividades que utilizam história para o ensino da matemática. E é simplesmente isso, é pegar um fato histórico e todo o seu contexto para trabalhar algum conteúdo, algum conceito matemático. A primeira história, então, que eu trago é a história de Francis Galton, que está ligada também a um pouco da história do Legendre. A primeira vez que eu me deparei com a história de Francis Galton, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi nesse livro O Andar do Bêbado. É um livro que conta um pouco da história da estatística, probabilidade, combinatória, de um jeito bem leve, até divertido. Eu recomendo a leitura, inclusive, eu acredito que vocês vão gostar. É um livro muito bacana, de leitura bem fácil. E dos trechos desse livro, de um dos capítulos, ele fala do Francis Galton, que é esse carinha aí, inglês, nascido na Inglaterra, e conta um pouco sobre a sua vida e sobre a criação da regressão linear. A regressão linear nada mais é do que uma ferramenta estatística que, a partir de um conjunto finito de pontos ou pares ordenados, conhecidos e dispersos, ou seja, espalhados no plano cartesiano, encontra-se uma função que melhor se ajusta a esses pontos. Essa função nada mais é do que uma reta, por isso chama-se regressão linear, porque o ajuste é feito através de uma reta. Essa reta ela vai estar na menor distância possível entre esses pontos que estão espalhados no plano cartesiano.
E aí, a partir dessa história, eu achei tão interessante que eu fui vasculhar e pesquisar mais coisas a respeito de Francis Galton e me deparei com esse livro. Eu consegui, inclusive, a versão dele original digitalizada no site de uma biblioteca estrangeira. E esse livro ele foi escrito por Lejeune, que foi esse carinha aqui. Eu não encontrei, na verdade, nem existe retratos dele. O mais próximo que a gente consegue é uma caricatura do Marie, de Marie Lejeune. Nesse livro que ele escreveu para falar sobre astronomia, órbitas, cometas, ele fala no anexo desse livro sobre o método dos mínimos quadrados. É um método utilizado, é uma técnica estatística usada para encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados observados, tentando minimizar os erros ou desvios. Como assim? Para fazer a regressão linear, para ajustar a reta a esses pontos, é preciso que essa reta esteja na menor distância possível entre os pontos. Um ajuste forte, um ajuste perfeito, é quando todos os pontos pertencem à reta. Mas isso no mundo ideal, porque se a gente tem um experimento real, verdadeiro, muito dificilmente a gente vai ter todos os pontos lá colineares formando uma reta, eles vão estar dispersos no plano cartesiano. E aí, o erro que ele chama aqui é esse desvio, essa distância mínima do ponto até a reta. E o método dos mínimos quadrados tenta fazer com que esse desvio, com que esse erro, essa distância seja a menor possível, para que eu tenha aqui uma regressão linear forte, uma correlação entre essas duas variáveis o mais forte possível. Eu chamo de correlação forte quando os pontos estão mais próximo possível da reta. Quanto mais próximo eles estiverem, melhor vai ser o ajuste e mais forte, mais essas duas variáveis vão estar correlacionadas. E essa função aqui, que é a função de ajuste dessa reta, é a função que vai permitir que façamos estimativas de uma variável conhecendo a outra. Bom, e aí, através dessas duas histórias, da regressão linear, do método dos mínimos quadrados, eu cheguei à construção de atividades de história da matemática envolvendo Francis Galton, Lejeune. Na verdade, Lejeune a gente nem envolveu tanto, porque o método dos mínimos quadrados é um método que utiliza integral, derivadas, então está mais no ensino superior. E como tem um software como o Excel, por exemplo, de planilhas eletrônicas, que faz esse ajuste das retas automaticamente, eu não necessitei falar do Lejeune nas minhas atividades históricas. Eu coloquei na minha dissertação, expliquei como é que é feito o método dos mínimos quadrados, mas eu não trouxe nas atividades. As atividades, elas envolvem apenas a história de Francis Galton e a sua criação da regressão linear. E essas atividades gerou esse livro aqui, da regressão linear de Francis Galton, sendo reconstruída por meio das TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, para estudar a função a fim de padrões de medidas. Esse livro eu escrevi com a minha orientadora do mestrado, porque tudo isso, todas essas atividades, é fruto da minha dissertação de mestrado, essa pesquisa inteira, que gerou esse livro com todas as atividades que já estão prontinhas para aplicá-las caso o professor queira. Só tirar xerox, e também tem uma parte só com orientações para os docentes. Mais recente desse ano, inclusive, eu publiquei um capítulo nesse livro aqui, que também fala de atividades históricas, organizado pela minha orientadora, a professora Gisele, e tem um capítulo com essas atividades mais atualizadas, mais recentes, porque depois do meu mestrado eu reapliquei essas atividades, parte dessas atividades, e aí fui fazendo alguns ajustes. E a versão atual, mais atualizada, está no capítulo desse livro. Inclusive tem também alguns artigos em revistas, tem na internet também, vocês conseguem encontrar fácil várias dessas minhas atividades construídas. Mas e afinal de contas, quem que era Francis Galton, o que era a regressão linear e o que achei de interessante para construir essas atividades? Bom, Francis Galton, aos 16 anos, ele foi se tornar assistente de médico por muita insistência do seu pai, que queria que ele se tornasse médico. E Francis Galton, ele pegou todos os medicamentos que existiam lá no consultório médico, deixou eles em ordem alfabética, começou a tomar um por um e registrar os efeitos colaterais desse medicamento. Só que ele acabou parando no medicamento de letra C, o Croton, porque era um forte laxante, ele passou muito mal
e aí desistiu do experimento. Mas Francis Galton, ele era fascinado por medidas, ele media o tanto de vezes que as pessoas mexiam as mãos e os pés numa sala de aula. Ele queria provar a ineficácia das orações e ele foi às missas, ele frequentava as missas para poder calcular quantas vezes as pessoas bocejavam ou batiam os pés enquanto assistiam às missas. E através da observação do comportamento dessas pessoas, ele queria comprovar a ineficácia das orações. Ele media cabeças, partes do corpo, ele era fascinado por medidas. Essas linhas que a gente tem nos nossos dedos são chamadas de marcas de Galton, ou linhas de Galton, porque foi ele que descobriu que cada indivíduo, cada ser humano tem uma marca diferente, uma impressão digital diferente. E foi a partir dessa descoberta dele que a polícia de Londres começou a identificar os criminosos por meio das impressões digitais. E depois disso, desse sistema da polícia ser todo modificado com o acréscimo das impressões digitais, isso foi difundido no mundo inteiro. Mas afinal, quem era Francis Galton? Francis Galton era primo de Charles Darwin. Charles Darwin vocês devem conhecer bem, muito famoso pela teoria da seleção natural e pela publicação do livro A Origem das Espécies, que fala da adaptação dos animais no meio ambiente, enfim. E aí, com a leitura desse livro e conhecendo a teoria de Charles Darwin, o Galton se inspirou para fazer a seleção artificial. A seleção artificial tratava não de animais irracionais, mas sim de seres humanos, de pessoas. Com isso, Galton criou a palavra eugenia, que do grego significa bom nascimento. O que Galton queria? A ideia dele era que pessoas, casais com boas características, e eu vou colocar boas características entre aspas, incentivassem a reprodução desses casais. De contrapartida, pessoas que tinham características degenerativas ou que eram de má índole, deveria evitar ao máximo, a todo custo, a reprodução desses casais. Porque para ele, os filhos herdam as características tanto físicas quanto mentais dos seus pais, dos seus descendentes. E aí, por conta disso, ele achava que se não houvesse um controle da reprodução das pessoas, em 60 anos, iria acontecer que as pessoas com características degenerativas iriam suplantar as pessoas com boas características. Mais de 70% da população seria de pessoas com más características, com características degenerativas. E aí Galton, tentando provar essa sua teoria de que os filhos herdam as características físicas e mentais dos seus pais, ele fundou com a herança do seu pai um laboratório antropométrico em 1864. Essa é a foto do laboratório em que Galton fundou, e nele ele colocou uma mesa grande, comprida, em que ele fazia... Ele coletava medidas das pessoas que vinham, dos familiares também, serem medidos nesse laboratório. Os funcionários do laboratório registravam a altura, o peso, a capacidade respiratória, a força de impulsão e compressão, a rapidez de sopro, a audição, a visão, a percepção cromática. Cada pessoa passava por um total de 17 testes. E aí, nesse laboratório, ele convidou as pessoas para serem medidas nesse laboratório através de cartazes que ele espalhou nas ruas de Londres. Esse cartaz aí é o cartaz original que ele foi espalhando pelas ruas e dizia o seguinte: para uso daqueles que desejam ser medidos de diversas maneiras com exatidão, e também para conhecer a tempo defeitos remediáveis do desenvolvimento e para conhecer os próprios poderes. Além disso, esses registros serviriam para guardar uns dados, uma coleta de dados metódico das principais medidas de cada pessoa, do qual eles poderiam ter acesso com algumas restrições razoáveis no futuro. Só que aí eles teriam que colocar as iniciais do nome e a data de nascimento, mas não o nome completo, porque não seriam identificados. Os mesmos serão registrados em livro à parte. Também para obter informações sobre os métodos, práticas e usos das medidas humanas e finalmente,
para experimentação e investigação antropométricas e para obter dados para discussão e estatística. Todas essas informações vinha dizendo no cartaz para as pessoas entenderem por que elas estavam sendo solicitadas a serem medidas. Bom, e esse é o formulário que cada pessoa recebia e ia anotando lá as medidas dessas pessoas. Com todas essas medidas, todos esses dados, o Galton conseguiu coletar 9.000 registros familiares, muitos deles completos, que levaram 10 anos para serem analisados. E a principal conclusão que ele chegou foi em relação à altura dos pais e dos filhos. Esse é o gráfico que Galton construiu, ele mesmo construiu esse gráfico. Aqui à esquerda nós temos a altura em polegadas. Esse traço vermelho é a média das alturas, os círculos representam as alturas dos filhos e os traços representam a altura dos pais, dos parentes desses filhos. E aí Galton percebeu que quanto mais baixos eram os pais, se os pais estavam abaixo da média, os filhos eram mais altos que os pais. E quando os pais eram mais altos, pais altos acima da média da altura da população, os filhos eram mais baixos. E aí isso meio que contradiz o senso comum de que o pai é baixinho, então o filho também vai ser baixinho. Ou o pai é alto, o filho também vai ser alto. Porque aqui ele diz que se isso acontecesse, o pai é alto, gera um filho mais alto. O filho mais alto vai gerar um filho ainda mais alto. E aí isso teria uma terra de gigantes, ia sair do controle. Por isso, ele conseguiu concluir que pais mais baixos gerariam filhos mais altos e vice-versa. Os pais mais altos gerariam filhos mais baixos. Ou seja, as alturas sempre regrediam à média. Eles sempre voltavam para a média da altura. Com isso, ele criou a regressão linear. Esse termo foi criado pelo próprio Francis Galton. Esse é o mesmo gráfico que eu estou mostrando para vocês, só que aqui é o gráfico original feito pelo Francis Galton e aqui é a representação do mesmo gráfico, porém de uma forma mais familiar, digamos assim, da forma como nós conhecemos hoje. O eixo X é a altura dos parentes, dos pais, e o eixo Y, a altura dos filhos. Cada par ordenado aqui representa a altura de um pai e o seu respectivo filho. E essa reta aqui é a reta de ajuste, é a reta da regressão linear, que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos. E essa função aqui é a função de ajuste dessa reta, que vai permitir que se estime a altura de um filho que nem ainda nasceu, se a gente tem a altura daquele pai. Então, a partir da altura dos pais, a gente consegue estimar que altura vai ter os filhos deles no futuro. A regressão linear, na verdade, não somente a regressão linear, mas a regressão em si, o ajuste dos pontos a um gráfico, que não necessariamente é uma reta, pode ser uma curva, pode ser uma função exponencial, pode ser uma função logarítmica, enfim, ela hoje é usada em várias áreas do conhecimento, é usada na economia, na biologia, na análise de bolsa de valores, por exemplo. Enfim, ela é usada em várias áreas, inclusive eu usei para estudar o comportamento dos casos de coronavírus no Brasil. Com base em pontos, em dados que eu já tinha, eu consegui uma função de ajuste que iria me dar, que iria estimar a quantidade de casos de pessoas contaminadas em uma data futura. E essa é a ideia da regressão. A regressão ela vai te dar uma estimativa, uma função que te permite fazer essas estimativas, conhecendo uma variável, e aí você consegue estimar outra que esteja correlacionada a essa variável conhecida. E aí, como atividades, eu passei 2 sequências de atividades para os alunos, tratando do experimento de Francis Galton. Essa primeira atividade foi dividida em vários encontros. O primeiro encontro foi no laboratório de informática para estudar a vida e obra de Francis Galton. Então, eu trazia para eles
toda a vida e obra de Francis Galton, e eles iam, alguma palavra que eles não conheciam, que eu falava, por exemplo, eugenia, eles iam lá, pesquisavam na internet que era eugenia, e eles mesmos traziam essas informações, esses resultados. Então, por isso que foi no laboratório de informática. Porque, mais uma vez, não é a história pela história, mas é o aluno construindo, reconstruindo aqueles fatos históricos. E aí, toda essa vida de Francis Galton e a criação da regressão linear, eu trago para eles, e com base em pesquisas que eles vão fazendo e eu vou orientando eles a fazer. A atividade ela vem com todos os passos, com todas as orientações de pesquisas, as perguntas que são feitas, e aí vocês vão ver melhor na minha dissertação ou nos livros. O segundo encontro são atividades de pesquisas na internet ainda, só que agora falando mais precisamente da regressão linear, e o encaminhamento da atividade extraclasse, que era da coleta dos dados realizados pelos alunos, porque eles iam recriar o experimento de Galton, mas eles iam usar dados deles mesmos e dos pais deles. Então, eles tinham que ir em casa, medir a altura dos pais, medir a massa corporal dos pais, medir a própria massa corporal, a própria altura, e eles trouxeram esses dados para o terceiro encontro. Eu juntei todos esses dados numa planilha só do Excel, e aí eles manualmente, com lápis e papel, eles produziram no plano cartesiano os pontos dispersos no plano cartesiano, como se fosse um gráfico de dispersão, com essas alturas deles, com os pais deles, e um outro plano cartesiano com a massa corporal deles correlacionado com a altura dos pais deles, ou com tios, avós, enfim, com os parentes deles. E todos esses dados, depois deles terem construído com esses dados o plano cartesiano, eles tinham que traçar uma reta que tivesse na menor distância possível de todos os pontos, que é a regressão linear. Só que eles estavam fazendo isso de forma... eu não iria dizer aleatória, mas cada um ia fazer da maneira que ele achava que estava ali mais próximo de todos daqueles pontos. Que ele estava fazendo isso a olho nu, manualmente, sem usar nenhuma ferramenta tecnológica. Bom, e aí a partir do momento desse ajuste, da construção dessa reta, eles projetavam essa reta, interceptando o eixo X e o eixo Y, e a partir daí eles iam tentar estimar a função de ajuste a partir da construção daquela reta, com base no que eles já tinham, do que eles já sabiam, do que eles já conheciam de função afim, de coeficiente linear, de coeficiente angular, de variáveis dependente e independente. Tudo isso eles fizeram manualmente, com régua, papel, milimetrado, e o quarto encontro eles repetiram esse processo com os mesmos dados, porém usando um software de planilhas eletrônicas, no caso o Excel, que já faz todo esse processo, todo esse ajuste automaticamente. Inclusive esse ajuste que eu fiz aqui do coronavírus, eu fiz no Excel, e ele faz o ajuste para função exponencial, logaritma, linear, só você selecionar qual a função que você quer. Esse R aqui, esse R quadrado, era chamado de correlação, de índice de correlação. E aí ele indica o quanto que está mais forte ou mais fraco aquele ajuste. Quanto mais próximo os pontos estiverem do gráfico, mais forte vai ser essa correlação, como eu já tinha explicado anteriormente. Bom, e aí tudo isso eles vão fazer no Excel e assim eles vão estudando a função crescente, função decrescente, função bijetora, injetora, sobrejetora, todos esses conceitos vão vindo à tona ao longo dessas construções e dessas discussões das construções. O último encontro é a elaboração de um relatório para que eles me digam passo a passo do que foi construído, como é que eles fizeram, quais discussões o grupo chegou. Tudo isso ele vai colocando nesse relatório. A segunda atividade é trazer esse fato histórico mais próximo do dia a dia desses alunos, mais próximo para o tempo atual. E aí eu trouxe um estudo antropométrico, porque é muito natural a gente comprar, por exemplo, uma calça de tamanho 36 numa determinada loja. Quando chega numa outra loja para comprar uma outra calça, se a gente também for pedir o tamanho 36, pode acontecer desse tamanho ficar mais apertado, ficar mais folgado. A mesma coisa com relação aos calçados.
nem sempre a gente consegue comprar o mesmo calçado com o mesmo tamanho. E aí isso tem a ver com uma fragilidade do estudo antropométrico que é feito no Brasil. E aí eu trago toda essa problemática, eles fazem uma pesquisa de como é feito esse estudo antropométrico, eu trago algumas reportagens falando sobre isso. E depois de todo esse estudo, eu divido os alunos em grupo e cada grupo vai escolher 2 variáveis para estudar. Essas variáveis, elas têm que ter uma correlação. E aí elas são medida do corpo humano e tamanho de roupa, calçado ou acessório. Cada grupo vai escolher um conjunto de variáveis diferentes. Então, um grupo escolheu, por exemplo, a circunferência da cintura e o tamanho da calça. Outro escolheu a circunferência do busto com o tamanho da camisa, outro escolheu o tamanho do pé com o tamanho do calçado. Então, cada um foi escolhendo um conjunto de variáveis diferentes para fazer esse estudo antropométrico. Essa análise dos dados coletados, eles fizeram a coleta dos dados entre si, na turma, que tinha mais ou menos 40 alunos, era uma turma de primeiro ano do ensino médio, e após ele coletar esses dados e analisar esses dados, eles, no terceiro encontro, eles fizeram o gráfico de dispersão com esses dados, usando o recurso tecnológico, no caso o Excel, e estimaram a função que melhor se ajustava àqueles pontos, fazendo estimativas com aquela função. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma circunferência X, e aí, qual vai ser o tamanho da calça dessa pessoa? A partir de todo aquele estudo e de todas as construções que eles fizeram, eles já eram capazes de fazer essas estimativas. E o último encontro também foi a entrega do relatório e a socialização com a turma e discussão dos resultados que eles obteram. Aqui algumas fotos da turma fazendo essas medições, a coleta de dados. Então, um grupo escolheu medir o calçado em relação ao tamanho do pé, o outro a circunferência aqui no busto, em relação ao tamanho da camisa, aqui a circunferência do dedo em relação ao tamanho do anel. Então, todas essas atividades são tão bem detalhadas lá na minha dissertação de mestrado e nos livros também, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Outro fato histórico que eu quero trazer para vocês é do experimento de Eratóstenes. Eratóstenes era um matemático, bibliotecário, filósofo, historiador, enfim. Era um monte de coisa ao mesmo tempo. Naquela época a gente tinha pessoas que tinham conhecimentos de várias áreas diferentes. E Eratóstenes, ele teve uma percepção muito interessante lá nos solstícios de verão em Alexandria, no Egito. Ele percebeu que o sol fazia sombra no obelisco que estava lá em pé num determinado local de Alexandria. Porém, ao mesmo tempo, na mesma hora, na cidade de Siena, que ficava a uns 80 quilômetros lá de Alexandria, 800 quilômetros, aliás, de Alexandria, ele percebeu que num poço não fazia sombra. Era o mesmo sol, os mesmos raios, porém, em Alexandria fazia sombra, no obelisco, e em Siena não fazia sombra. Os raios entravam no poço, mas não fazia nenhuma sombra ali ao redor do poço. E aí, ele ficou confuso e ficou pensando, se os raios eles são paralelos e a Terra é plana, como todo mundo diz na época, então, pela lógica, o que deveria acontecer? Deveria formar sombra nos 2 locais, em Alexandria e em Siena. Só que não era isso que acontecia. Em um lugar fazia sombra e no outro não. E aí ele deduziu que se um lugar faz sombra e o outro não, isso significa que a Terra não é plana como todo mundo pensava. Ela deve ter o mínimo de curvatura possível, de modo que faça sombra num local e não faça sombra no outro. Com base nesse experimento, nessa história de Eratóstenes, eu trago isso para a sala de aula, primeiramente levantando algumas questões com os alunos. Então eu pergunto para eles, como é que nós podemos comprovar que a Terra é redonda? Essa é a primeira pergunta que eu faço para eles. E aí, como é que vocês acham que dá para provar cientificamente que a Terra é redonda? Como é que vocês acham que foi provado? A primeira pessoa que provou, que trouxe essa prova, essa constatação, como é que ela fez para descobrir? E aí surgem várias respostas criativas dos alunos, entre elas, por exemplo, uma pessoa que saiu de um canto, deu a volta no mundo e voltou e mediu, enfim. Surgem várias respostas, várias hipóteses.
E aí eu deixo eles falarem um pouquinho e trago uma outra pergunta para eles, uma outra indagação, uma outra algo para estimular eles a pensarem ainda mais sobre isso. Como é que você sabia as horas quando não existia relógio? Ou quando uma pessoa não... Enfim, muito antigamente relógios eram caros, difíceis de ser encontrados, a pessoa não tinha relógio, e aí? Como é que ela sabia a hora de um compromisso, a hora de ir para a escola, por exemplo? E aí eles dizem mais algumas coisas, dão mais algumas hipóteses, e eu trago para eles um vídeo. Esse vídeo aqui eu filmei da minha mãe, essa minha mãe, contando como é que ela sabia a hora que ela tinha que ir para a escola. Na época era pequena, há uns 50 e poucos anos atrás, e ela trabalhava na roça com os pais, o tio e tal, e ela dizia que o tio colocava uma varinha no chão, perto de uma árvore, e contava para ela e os irmãos que quando a varinha fizesse uma sombra bem reta que era a árvore, e ele mostrava onde que era reta e tal, era a hora deles irem para a escola. E foi através disso, dessa sombra, dessa varinha, que ela sabia a hora exata que tinha que ir para a escola. Eles ficavam de olho na varinha, quando estava ali próximo à sombra que tinha que fazer, aí eles já sabiam que tinha que se arrumar para ir para a escola. E ela conta essa história nesse vídeo, eu trago para eles com som e tudo aqui, eu não trouxe só para ilustrar para vocês o que eu trago para a sala de aula de material. Aí eu conto essa história para eles, trago para eles também a imagem do relógio de sol que existe aqui em Natal. E, inclusive, eu vou aproveitar o gancho para mostrar novamente esse livro que tem uma sugestão de atividade histórica que fala também do relógio do sol, inclusive orienta como construir, como usar um relógio de sol, é bem interessante. Já também pronta para os professores utilizarem. E aí, a partir de toda essa história, de toda essa discussão sobre a importância da sombra, nas horas e tal, a gente chega a esse vídeo que realmente explica como que Eratóstenes comprovou cientificamente que a Terra era esférica. Esse vídeo é um trecho de um dos capítulos da série Cosmos, apresentado pelo astrônomo Carl Sagan. Ele está na internet, disponível no YouTube, é só vocês colocarem Experimento de Eratóstenes, Carl Sagan, ou então série Cosmos, que aí vocês vão encontrar facilmente, inclusive esse e outros capítulos dessa série. E nesse episódio, eu mostro esse episódio para eles, tem a parte legendada, tem também dobrado o mesmo vídeo, o mesmo trecho, e Eratóstenes, o Carl Sagan, aliás, o apresentador, ele contando a história de Eratóstenes, ele traz para representar uma espécie de papel cartão com um mapa de Alexandria e de Siena, e ele coloca 2 obeliscos, 2 pauzinhos quaisquer, e aí ele mostra formando sombras iguais, quando a cartolina, o papel cartão, está bem retinho diante do sol, dos raios solares. Porém, quando se faz uma curva, quando se curva esse papel cartão, essa cartolina, em um lado, em um obelisco vai fazer uma sombra, no outro vai fazer uma sombra de tamanho menor, ou dependendo da curvatura, não vai fazer sombra nenhuma. E isso ele mostra de forma bem didática para explicar o experimento de Eratóstenes. E é exatamente assim também que eu trago para os alunos na sala de aula. Depois de passar o vídeo, eu ainda trago para eles, para quem ainda tem alguma dificuldade, não entendeu bem a história que o Carl Sagan contou, aí eu trago para eles, já na sala de aula, vivo, um pedaço de isopor com 2 palitos em cantos diferentes, aí coloco uma lanterna para representar o sol, e aí eles veem a sombra formada pela lanterna nesses 2 obeliscos, nesses 2 pauzinhos no isopor. E aí também pode ser feito com o palito e massinha de modelar pregado em uma cartolina um pouco mais grossinha, e aí você faz a curvatura e pede para alguém ficar com a lanterna lá mirando no papel cartão para mostrar que uma parte vai fazer sol e vai fazer sombra e a outra parte não. Inclusive você pode até subir numa cadeira, a pessoa que estiver segurando a lanterna sobe numa cadeira para ficar mais alto, enfim. E aí vai fazendo esses testes para que eles consigam visualizar ali ao vivo que a sombra vai ser feita
em tamanhos diferentes quando você tem uma curvatura, ou vai ser igual se você tem retinho lá, o papel retinho direcionado à lanterna que está fazendo o papel do sol. Bom, mas e como é que ele fez isso? Como é que foi realizado esse experimento na prática? Bom, conta a história que Erastótenes foi lá em Alexandria, onde fazia sombra. Ele tinha o tamanho desse obelisco, a altura dele, ele tinha o tamanho da sombra que era formada por esse obelisco, e com razões trigonométricas, mais precisamente a tangente do ângulo, que é cateto oposto por cateto adjacente, ele conseguiu encontrar o valor desse ângulo aqui. Lembrando que os raios solares com o obelisco e a sombra formam um triângulo retângulo. Esse ângulo, no valor de 72 graus, é exatamente igual a esse daqui, porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, e esse ângulo, a partir do conceito de ângulos internos alternos, é igual a esse ângulo que está aqui numa parte central da Terra. E aí, ele concluiu que esse ângulo é 7,2 graus, através da aplicação da tangente do ângulo, e ele supôs que, se a Terra tivesse alguma curvatura, ele pensou, e se a curvatura fosse completa, 360 graus? E aí, a partir disso, ele já tinha o ângulo, que era 7,2 graus, formado pela sombra no obelisco. Então, ele imaginou que ele supôs que a Terra era totalmente esférica, ou seja, 360 graus. Como ele já tinha 7,2, ele simplesmente dividiu 360 graus por 7,2, chegando a 50, ou seja, esse 7,2 ele é 50 vezes menor que 360 graus e, portanto, se esse ângulo pequenininho aqui ele é 50 vezes menor que o ângulo total que ele supôs que a Terra tinha 360 graus, então ele concluiu que essa distância entre as duas cidades, Alexandria e Siena, também era 50 vezes menor que a circunferência inteira da Terra. Bom, ele mediu a distância de Siena até Alexandria, deu cerca de 800 quilômetros, e ele simplesmente multiplicou por 50, já que o ângulo era 50 vezes menor que 360 graus. E ele chegou a 40 mil quilômetros como resultado da circunferência da Terra. Hoje, se você pesquisa no Google, você encontra 40.075 quilômetros como a medida da circunferência da Terra. Então, veja que ele errou por 75 quilômetros apenas. Chegou muito, muito, muito próximo, usando apenas sombra, varinha e inteligência, né? Tudo isso para comprovar cientificamente que a Terra era esférica. Eu acho muito interessante essa história e os alunos amam muito quando eu conto, eles ficam assim abismados, porque até então essa atividade eu fiz com alunos do 9º ano, porque eles estavam iniciando o assunto de trigonometria, de razões trigonométricas. E eu achei até curioso um aluno que comentou assim, quando ele conheceu toda a história, todo o experimento de Erastótenes, e aí viu a conclusão da circunferência da Terra, sendo 40 mil quilômetros, aí ele disse assim: professora, quer dizer que se eu quiser dar uma volta de carro contornando toda a Terra, eu iria gastar 39.350 quilômetros? Nesse dia a gente chegou nessa medida, mas enfim, aproximadamente 40 mil quilômetros. Aí eu falei, sim, é isso mesmo. Aí ele, professora, não iria ter gasolina para tudo isso, não. Então, quer dizer, ele conseguiu fazer essa relação, ele conseguiu entender, através dessa pergunta, eu consigo saber, eu consigo concluir que ele entendeu a história, que ele gerou aprendizado nele com esse fato histórico. E outra história que eu quero trazer para vocês aconteceu, reza a lenda, na cidade de Delos, em que houve uma peste na cidade e matou um monte de gente, 1/4 da população foi morta através dessa peste. E aí a população não sabia mais o que fazer e foi consultar a sacerdotisa do deus Apolo, porque essa cidade de Delos é a cidade do deus Apolo. E a Pítia, a sacerdotisa do deus Apolo, foi consultada para saber o que fazia para
acabar com aquela peste que já tinha matado 1/4 da população. E a Pitya disse que deveria se duplicar o altar do Apolo, do deus Apolo. Então, que aí a peste seria acabada, não teria mais peste dentro da população e iria normalizar a situação. Só que quando as pessoas foram duplicar o cubo do altar do deus Apolo, em vez deles duplicarem o cubo, na verdade eles duplicaram as arestas desse cubo. E ao invés de a gente ter um cubo 2 vezes maior, o deus Apolo ficou com um altar cúbico 8 vezes maior do que deveria. Aí, resultado, final da história, conclusão da história, a peste não acabou, né? Muito pelo contrário, piorou a situação. Essa é a história contada do duplicamento do cubo, é um problema clássico, inclusive, da matemática, e é legal, é curioso a gente trazer essa história, chama a atenção dos alunos e é algo interessante para introduzir o conteúdo de geometria espacial, quando você estiver falando de volume, de prismas, e aí você traz essa questão, traz essa abordagem histórica e depois pergunta para eles, afinal de contas, não era duplicar as arestas para que duplicasse o volume do cubo. Então, o que eles tinham que fazer? Qual seria a medida dessas arestas do novo cubo para que, de fato, ele tivesse o dobro do volume? Essa era a questão, o problema, e é o que a gente pode trazer para os alunos, e aí você deixa os alunos lá pensando, tentando chegar a alguma hipótese, calculando, enfim, faz toda aquela discussão antes de chegar na resposta de fato. E um último fato histórico que eu quero trazer para vocês, na verdade uma lenda, né? Conta que na cidade de Siracusa, em Siracusa, o rei estava com um problema porque ele desconfiava que a coroa dele não tinha sido feita com ouro maciço. E aí ele precisava de alguém para resolver aquele problema, para comprovar realmente que a desconfiança dele de fato era verdadeira, tinha sentido ou não, ou se realmente era só uma desconfiança e a coroa realmente tinha sido feita de ouro maciço. E aí, como descobrir se aquela coroa tinha sido feita com um metal menos nobre ou com ouro sem danificar aquela coroa? Aí o rei chamou o matemático da região, o Arquimedes, e aí propôs lá o problema para ele e pediu para ele resolver esse problema. Essa história é contada num videozinho bem curtinho, de 6 minutos e meio aproximadamente, no YouTube. É só vocês colocarem Eureka, Arquimedes, História ou alguma coisa nesse sentido, que vai aparecer esse vídeo de Arquimedes. É um desenho, inclusive uma animação bem bacana que eu trago para os meus alunos quando eu vou também trabalhar geometria espacial com eles. E aí o Arquimedes, quando vai tomar banho, ele, ao entrar na banheira, ele percebe que a água sobe. E aí ele, eureka, é aí que surge o termo eureka, porque ele tem uma ideia de solução do problema do duplicamento, do problema da coroa, de resolver a questão lá do rei. Porque quando ele entra na banheira, a água sobe. Quando ele sai da banheira, a água desce. Aí ele ficou pensando, isso aqui tem a ver com volume. É o volume do meu corpo que está ocupando o espaço daquela água que subiu. Então, o volume do meu corpo que está submerso na água é exatamente o volume daquela água que subiu. Então, tudo isso é raciocinado pelo Arquimedes, e diz a história que ele sai correndo, gritando eureka, 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 perado no meio da cidade porque tinha descoberto a solução do problema do rei. E aí ele vai, pega a coroa e aí pesa usando a água, e aí calcula o volume da água para calcular o volume da coroa, enfim. Ele faz todo esse processo para concluir, no final das contas, que a coroa de fato não tinha sido feita com ouro maciço e que o rei realmente tinha razão na desconfiança dele, a desconfiança dele tinha sentido e era verídica. E aí você pode trazer essa história, essa animação, esse vídeo do YouTube para trabalhar, por exemplo, questões como essa. São questões que são muito comuns de se aparecer em
em vestibulares, em questões do Enem, sobre volumes, enfim. Porque aí você tem uma esfera submersa num recipiente cilíndrico, então precisa calcular o volume dessa esfera, sabendo a altura da água que subiu, enfim. Então, essas questões são muito comuns de aparecer em provas, em concursos, e é uma questão que você pode resolver, não resolver só por resolver, mas antes trazer um fato, uma história como essa, e depois pedir para os alunos resolverem a partir da história que eles acabaram de ver. Ou pelo menos discutir e aí pensar em algumas estratégias de solução da questão. E isso também me lembrou, essa história de Arquimedes, um dia desses quando eu estava enchendo o meu pote de sabonete. Eu tenho um pote de sabonete líquido e eu vou só reabastecendo com o refil do sabonete, porque é mais barato, enfim. E aí eu, certa vez, algumas semanas atrás, eu fui encher esse pote de sabonete. E aí eu enchi quase até a boca dele, até a parte de cima. E depois fui colocar o canudo, né, para fechar, que aperta e sai o líquido e tal. Só que quando eu coloquei o canudo, aí o que aconteceu? O líquido do sabonete subiu e acabou transbordando. E imediatamente eu lembrei da história do Arquimedes e aí fiquei pensando, poxa, eu tenho que levar essa história para a sala de aula. Eu ainda não levei, porque isso foi dias atrás, a gente ainda não está em aulas presenciais, ainda está no ensino remoto, mas quando eu voltar presencialmente, eu vou levar essa história, porque a gente não precisa necessariamente também só trabalhar com questões que já estão ali prontinhas, com esferas que você já sabe como calcular o volume, já é uma figura conhecida, um sólido conhecido, mas por que não calcular o volume desse objeto aqui que vai tampar o canudo que está lá dentro do recipiente, que é algo tão irregular? E aí, vamos calcular o volume dele? Mas calcular o volume desse negócio aí, como é que eu faço isso? Então tem todo um processo, tem toda uma atividade que pode ser desenvolvida através de algo do dia a dia, do cotidiano, como por exemplo encher um pote de sabão líquido e aí eu fiz isso de forma totalmente consciente. Eu achei que iria, eu nem pensei que iria transbordar, coloquei até a boca mais ou menos, quando eu coloquei o canudo, aí encheu e acabou transbordando. Enfim, e aí eu pretendo trazer essa história também para os meus alunos e aí de repente ainda estou pensando em formular alguma questão em relação ao volume do canudo ou da peça inteira, não sei. Ainda estou pensando aí como é que eu posso trazer essa ideia para a sala de aula. Bom, todos esses fatos históricos e muitos outros, eles estão presentes nesses dois livros aqui. Alguns fatos, inclusive, se repetem nesses dois livros, mas tem outros que são inéditos em um livro e outro. São livros que eu amo, assim, eu já li esses livros 2 vezes, é muito bom, ele traz vários fatos e ideias geniais da matemática, maravilhas, curiosidades, enigmas e soluções brilhantes da mais fascinante das ciências e Almanaque das Curiosidades Matemáticas. São 2 livros que, nossa, eu adoro esses livros, recomendo muito. Se vocês puderem depois comprar, eu comprei eles na Saraiva. São livros muito bons. E esse de História da Matemática e Atividade Didática, eu já mostrei para vocês várias vezes ao longo dessa palestra, e que trazem algumas atividades já prontas para vocês aplicarem, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer informação que vocês quiserem, se vocês quiserem o link desses vídeos, se vocês não acharem, ou da minha dissertação, então manda um e-mail para mim, mas nessa página aqui, docente.ifrn.edu.br/Juliana Schivani, também vai ter o link da minha dissertação de mestrado e também vai ter o link desses videozinhos lá, tá bom? Então é isso, gente, obrigada pela paciência, pela participação de todos e qualquer dúvida estou à disposição.